Quando ela abriu os olhos naquela madrugada gelada, Helena não imaginava que estava prestes a viver a maior transformação de sua vida. Tremendo de frio na estação de trem abandonada, sem um centavo no bolso e com apenas uma mala de couro gasto ao lado, ela se perguntava se conseguiria sobreviver até o amanhecer. O que aconteceria nas próximas horas se tornaria uma das histórias de amor mais tocantes já vividas no interior do Brasil, mudando para sempre o destino de duas pessoas e deixando um legado que perdura até os dias de hoje. A neve caía pesada sobre a pequena estação ferroviária na Serra Gaúcha, criando um manto branco que transformava a paisagem em algo quase irreal para aquela região. Helena Benedita Silva puxou o xale fino mais apertado ao redor dos ombros, mas o tecido desgastado pouco protegia contra o frio cortante daquela madrugada. Seus lábios estavam roxos e ela sentia as extremidades dos dedos dormentes dentro das luvas furadas, que eram tudo o que possuía para se proteger do inverno rigoroso. A jovem de 28 anos havia partido de Porto Alegre 3 dias antes, carregando apenas uma mala de couro com suas poucas posses e o coração cheio de medo e esperança em doses iguais. Filha de imigrantes portugueses que haviam chegado ao Brasil em busca de uma vida melhor, Helena cresceu aprendendo a arte da cura com sua avó, uma mulher sábia que conhecia os segredos das ervas e dos partos como poucos. Quando seus pais morreram de febre amarela, ela continuou o trabalho da família, ajudando mulheres a trazerem seus filhos ao mundo e cuidando dos doentes com a dedicação de quem entendia que salvar vidas era mais que uma profissão, era um chamado. Mas sua reputação como curandeira competente havia despertado a ira dos médicos formados da capital. Doutor Henrique Moraes, um homem influente e arrogante, não suportava que uma mulher sem diploma universitário fosse mais procurada que ele para partos complicados. Havia começado uma campanha para desacreditá-la, espalhando rumores de que ela praticava medicina ilegal e até mesmo feitiçaria. A perseguição tornou-se tão intensa que Helena viu-se obrigada a deixar tudo para trás e fugir para o interior, onde esperava encontrar uma comunidade que valorizasse suas habilidades mais que seu status social. O último trem havia partido há 3 horas, e o próximo só chegaria pela manhã se a nevasca não interrompesse o tráfego ferroviário. Helena tentou encontrar abrigo na sala de espera, mas a porta estava trancada, e o funcionário da estação havia ido embora assim que soube da tempestade que se aproximava. Agora, ela estava ali, sozinha na escuridão, questionando se havia tomado a decisão certa ao deixar Porto Alegre. Talvez devesse ter ficado e enfrentado as acusações, por mais injustas que fossem. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo lindas histórias que tocam o seu coração. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. O som de cascos de cavalo ecoando sobre a neve chamou sua atenção. Helena levantou a cabeça, tentando enxergar através da cortina branca que caía do céu. Uma figura se aproximava, montada em um cavalo robusto, e mesmo na escuridão, ela podia perceber que se tratava de um homem grande, usando uma capa pesada que o protegia completamente da tempestade. Por um momento, o medo tomou conta de seu coração. Estar sozinha e vulnerável naquelas circunstâncias a deixava completamente à mercê de qualquer pessoa que aparecesse. Francisco Antônio Carvalho havia saído de sua fazenda na madrugada para verificar um problema nas cercas do Pasto Norte quando viu a luz fraca da lamparina na estação. Aquilo era estranho, pois o último trem já havia passado há horas e, normalmente, a estação ficava completamente às escuras durante a noite.
Curioso e preocupado com a possibilidade de alguém precisar de ajuda, ele decidiu investigar. Aos 35 anos, Francisco era conhecido em toda a região como um homem justo e generoso que nunca negava auxílio a quem precisava. Quando se aproximou da estação e viu a silhueta delicada de uma mulher encolhida no banco de madeira, seu coração se apertou. Desmontou rapidamente e amarrou seu cavalo, caminhando em direção à moça com cuidado para não assustá-la. A luz da lamparina revelou um rosto jovem, marcado pelo cansaço e pelo frio, mas de uma beleza natural que o impressionou imediatamente. Os olhos grandes e expressivos de Helena encontraram os seus, e por um instante ambos ficaram em silêncio, estudando-se mutuamente. "Boa noite, senhorita", disse Francisco, tirando o chapéu em um gesto respeitoso. "Desculpe incomodá-la, mas vi a luz e fiquei preocupado. A senhora está bem? Precisa de alguma coisa?" Sua voz era grave e calorosa, com o sotaque típico da região, e Helena sentiu-se ligeiramente tranquilizada pela gentileza do tom. Helena tentou responder, mas seus dentes batiam tanto de frio que as palavras saíam entrecortadas. Eu estou esperando o trem da manhã", conseguiu dizer, puxando o xale ainda mais apertado. Não sabia que ia nevar tanto assim. Francisco observou as roupas simples, mas bem cuidadas da moça, a mala de couro ao seu lado e a postura digna, apesar da situação precária. Era evidente que ela não era uma moradora local, e pelo jeito havia viajado de longe. O que mais o impressionou foi a ausência de autocomiseração em seus olhos. Mesmo em uma situação tão difícil, ela mantinha a compostura e a dignidade. "Senhorita, com todo o respeito, a senhora vai congelar até a morte se ficar aqui a noite toda", disse ele, preocupação sincera estampada no rosto. "Esta nevasca pode durar horas e o trem da manhã certamente será cancelado. Permita-me ajudá-la. Posso levá-la para um lugar quente e seguro." A proposta de um desconhecido era arriscada, mas Helena percebeu algo no olhar daquele homem que a tranquilizou. Havia bondade e sinceridade em suas palavras, e ela estava desesperada demais para recusar ajuda. Além disso, seus instintos, apurados por anos cuidando de pessoas, raramente a enganavam sobre o caráter de alguém. "Aceito sua ajuda", disse Helena finalmente, sua voz quase um sussurro cortado pelo vento gelado. "Não tenho muitas opções mesmo." Era uma admissão difícil para uma mulher que sempre se orgulhou de sua independência, mas a situação deixava pouco espaço para orgulho. Francisco assentiu respeitosamente e, sem hesitar, tirou sua própria capa e a estendeu para ela. "Vista isto, senhorita, vai ajudar a aquecê-la durante a viagem." Quando Helena protestou timidamente, ele insistiu com gentileza. "Eu estou acostumado com este frio, e meu cavalo é forte o suficiente para nos levar em segurança." Bitasques, a capa, ainda guardava o calor do corpo de Francisco e cheirava a couro fino e a uma essência masculina que Helena não conseguia identificar, mas que de alguma forma a tranquilizava. Enquanto ele a ajudava a se levantar do banco gelado, seus dedos roçaram brevemente os dela e ambos sentiram uma estranha eletricidade no ar. Helena atribuiu a sensação ao frio e ao nervosismo, enquanto Francisco se perguntou por que o simples toque daquela desconhecida havia causado tal impacto em seu coração. "Como posso chamá-la, senhorita?" perguntou Francisco enquanto pegava a mala dela e a amarrava cuidadosamente em sua montaria. Helena Silva", respondeu ela, observando a destreza com que ele manuseava os pertences dela, como se fossem objetos preciosos. "E o senhor?" "Francisco Carvalho, para servi-la. Tenho uma fazenda a algumas léguas daqui, a Fazenda Santa Rita. Será um prazer recebê-la como nossa hóspede até que possa seguir viagem com segurança." O nome da fazenda era conhecido na região. Helena havia ouvido falar dela durante sua breve passagem pela cidade antes de chegar à estação.
Diziam que era uma das propriedades mais prósperas da serra e que seu dono era um homem justo que tratava bem seus funcionários. Isso a tranquilizou um pouco, pois indicava que Francisco não era um aventureiro qualquer. A viagem até a fazenda foi feita em silêncio, com Helena montada na garupa do cavalo robusto de Francisco. A proximidade forçada pela situação fez com que ela pudesse sentir a força e a segurança que emanavam dele. Francisco manteve o cavalo em passo cuidadoso, devido à neve, sempre atento para garantir que sua passageira estivesse confortável e segura. De vez em quando, ele perguntava se ela estava bem, demonstrando uma consideração que há muito tempo Helena não recebia de ninguém. A fazenda Santa Rita surgiu na paisagem como um oásis de luz e calor em meio à tempestade. Era maior do que Helena havia imaginado, com uma casa principal construída em pedra e madeira que transmitia solidez e prosperidade sem ostentação. Várias outras construções se espalhavam ao redor da casa principal, todas bem cuidadas e organizadas. Mesmo com a neve cobrindo tudo, era possível perceber que se tratava de uma propriedade administrada com competência e carinho. "Dona Carmen!" gritou Francisco ao se aproximarem da varanda principal. Uma mulher robusta de meia-idade apareceu na porta, segurando uma lamparina e vestindo um roupão grosso. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seu rosto expressava a curiosidade e preocupação de quem acabara de ser acordada. "Senhor Francisco, o que aconteceu? Quem é esta moça?" perguntou a governanta, descendo os degraus apesar do frio para ajudar. "Encontrei a senhorita Helena na estação, quase congelando com esta nevasca. Ela precisa de abrigo quente e comida. Pode preparar o quarto de hóspedes?" Dona Carmen imediatamente assumiu o controle da situação com a eficiência de quem estava acostumada a cuidar de pessoas. "Claro, senhor. Venha, querida. Vamos tirá-la deste frio." Sua voz era maternal e acolhedora, sem traços de julgamento ou desconfiança. Dentro da casa, o contraste com o frio exterior era impressionante. Uma grande lareira dominava a sala principal, onde lenhas crepitavam alegremente, espalhando um calor aconchegante por todo o ambiente. Os móveis eram sólidos e bem feitos, evidenciando prosperidade sem exageros. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mostrando o cuidado com que a casa era mantida. "Sente-se aqui perto do fogo, moça", disse Dona Carmen, guiando Helena para uma poltrona próxima à lareira. "Francisco, vá buscar o cobertor de lã do armário grande. Esta menina está gelada até os ossos." Helena observava a interação entre patrão e empregada com interesse. Francisco obedeceu prontamente às instruções de Dona Carmen, sem qualquer sinal de irritação ou superioridade. Era evidente que existia respeito mútuo entre eles, o que falava bem do caráter do fazendeiro. "Vou preparar um chá quente e algo para comer", anunciou a governanta. "A senhora deve estar faminta depois desta viagem terrível." "Não precisa se incomodar tanto", protestou Helena timidamente. "Já foi bondade suficiente me receberem em casa." "Nonsense", respondeu Dona Carmen com firmeza maternal. "Em uma noite como esta, qualquer pessoa decente faria o mesmo. Além disso, é um prazer ter companhia feminina nesta casa. Há muito tempo que não recebemos uma moça educada como a senhora." Francisco voltou com o cobertor e o colocou cuidadosamente sobre os ombros de Helena. "Dona Carmen tem razão. A senhora é muito bem-vinda aqui. Amanhã, quando a tempestade passar, poderemos conversar sobre seus planos de viagem." Enquanto aguardava o chá, Helena aproveitou para observar melhor seu anfitrião. Francisco era um homem alto e bem constituído, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que transmitiam bondade e inteligência. Suas mãos eram grandes e calejadas pelo trabalho, mas seus modos eram refinados, indicando boa educação. Havia algo nele que a fazia sentir-se segura,
uma sensação que ela não experimentava há muito tempo. Se me permite a curiosidade, senhorita Helena, o que a trouxe até nossa região? Perguntou Francisco, sentando-se na poltrona oposta à dela. Não é comum vermos viajantes solitários por aqui, especialmente moças. Helena hesitou por um momento, considerando quanto deveria revelar sobre sua situação. Decidiu pela honestidade parcial. Sou parteira e curandeira. Trabalhava em Porto Alegre, mas surgiram algumas dificuldades. Ouvi dizer que no interior há necessidade de pessoas com meus conhecimentos. Os olhos de Francisco se iluminaram com interesse e surpresa. Uma parteira? Que coincidência extraordinária! Ele se inclinou para a frente, claramente animado. A senhora nem imagina como sua chegada pode ser providencial para nossa comunidade. Mas o que Francisco não sabia ainda era que a história de Helena escondia muito mais dor e perseguição do que ela havia revelado, e que sua presença na fazenda logo despertaria interesse muito além das necessidades médicas da região. Dona Carmen retornou trazendo uma bandeja com chá fumegante, pão fresco com manteiga e um ensopado ainda quente que exalava um aroma delicioso. Coma tudo, querida, disse, colocando a bandeja ao lado de Helena. Precisa recuperar as forças. Helena comeu com apetite, percebendo que estava muito mais faminta do que imaginava. A comida estava deliciosa, temperada com o carinho de quem sabia cozinhar para nutrir tanto o corpo quanto a alma. Enquanto se alimentava, Francisco explicou a situação médica da região. Nossa comunidade está crescendo rapidamente, disse ele, apoiando-se na poltrona. Temos muitas famílias jovens e, infelizmente, perdemos nossa parteira há 6 meses. Dona Francisca era uma senhora muito respeitada, mas a idade não perdoava. Desde então, as mulheres têm que viajar até a cidade grande para ter seus bebês, quando conseguem fazer a viagem. E quando não conseguem? Perguntou Helena, já intuindo a resposta. Temos tido algumas perdas trágicas, admitiu Francisco, a tristeza evidente em sua voz. Mulheres e bebês que poderiam ter sido salvos se tivéssemos alguém com conhecimento adequado por perto. Helena sentiu seu coração se apertar. Aquelas eram exatamente as situações que a motivavam em seu trabalho. Salvar vidas, especialmente de mães e bebês, era o que dava sentido à sua existência. Que tipo de complicações vocês têm enfrentado? A esposa do João Batista, meu capataz, está esperando seu 3º filho e tem tido sangramentos estranhos. A Maria dos Santos, que mora na propriedade vizinha, perdeu 2 bebês no parto nos últimos 2 anos. E temos várias moças jovens que estão grávidas pela primeira vez e estão apavoradas. Dona Carmen assentiu gravemente. Tem sido de partir o coração, senhorita Helena, ver essas mulheres sofrendo sem ter quem as ajude adequadamente. Eu poderia... Quer dizer, se for do interesse de vocês, poderia examinar essas mulheres, ofereceu Helena timidamente. Talvez eu consiga ajudar com alguns dos problemas. Francisco se animou imediatamente. Seria maravilhoso, mas não quero aproveitá-la da sua generosidade. Se decidir nos ajudar, será adequadamente remunerada, é claro. Não se trata de dinheiro, respondeu Helena com convicção. Se posso salvar vidas, essa é minha obrigação. A sinceridade em sua voz impressionou tanto Francisco quanto Dona Carmen. Era raro encontrar alguém que colocasse o bem-estar dos outros acima do próprio benefício, especialmente uma pessoa em situação tão vulnerável quanto Helena. Há quanto tempo trabalha como parteira? Perguntou Dona Carmen, sentando-se para participar da conversa. Aprendi com minha avó desde criança. Ela era muito respeitada em nossa comunidade. Quando ela morreu, continuei o trabalho. Já ajudei no nascimento de mais de 200 bebês em 10 anos de prática. Francisco assoviou baixinho, impressionado. 200 bebês, isso é muito mais experiência do que qualquer médico da região tem.
Exatamente por isso que tive problemas em Porto Alegre, admitiu Helena, decidindo ser mais aberta sobre sua situação. Alguns médicos não gostavam que uma mulher sem diploma universitário fosse mais procurada que eles. Começaram uma campanha para me desacreditar. Que tipo de campanha? Perguntou Francisco, sua voz endurecendo ligeiramente. Diziam que eu praticava medicina ilegal, que era perigosa, que não tinha conhecimento real. Espalharam rumores de que eu até praticava feitiçaria. Helena baixou os olhos, ainda magoada pelas acusações. As autoridades começaram a pressionar as famílias para não me procurarem. Dona Carmen bufou indignada. Feitiçaria, como se salvar vidas fosse coisa do demônio. Esses homens não suportam ver uma mulher competente, só isso. Exatamente, concordou Francisco. Aqui no interior, valorizamos resultados, não diplomas. Se a senhora pode ajudar nossas mulheres, será recebida como uma bênção. Helena sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Há meses, não ouvia palavras de apoio e reconhecimento. A perseguição em Porto Alegre havia abalado sua confiança, fazendo-a questionar se realmente deveria continuar seu trabalho. Há uma coisa que devo deixar clara, disse Francisco, assumindo um tom mais sério. Se decidir ficar e trabalhar conosco, terá minha proteção total. Não permitirei que ninguém a incomode ou questione seus métodos, desde que sejam eficazes e seguros. Como pode ter tanta certeza de que meus métodos são seguros? Perguntou Helena, curiosa sobre a confiança dele. Porque vi como trata as pessoas, respondeu Francisco simplesmente. A maneira como fala sobre salvar vidas, como se preocupa com mulheres que nem conhece. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma poderia dizer. A conversa foi interrompida por batidas urgentes na porta. Francisco franziu o senho. Quem estaria viajando em uma noite como aquela? Dona Carmen foi atender, retornando em seguida com um homem jovem encharcado e visivelmente desesperado. Senhor Francisco, desculpe incomodar a esta hora, disse o homem, tirando o chapéu molhado. Sou o Pedro, da fazenda do seu Joaquim. Minha esposa está em trabalho de parto há horas, e algo está errado. Ela está sangrando muito e o bebê não nasce. Não sabemos mais o que fazer. Francisco olhou imediatamente para Helena, que já estava se levantando da poltrona. Quanto tempo ela está em trabalho de parto? Perguntou, assumindo automaticamente um tom profissional. Desde o meio-dia de ontem, respondeu Pedro, desesperado. Já são quase 20 horas. As mulheres da família estão ajudando, mas dizem que nunca viram nada assim. Helena não hesitou. Preciso ir vê-la imediatamente. Onde estão minhas coisas? Ela se dirigiu a Francisco. O senhor tem algum material médico básico? Instrumentos limpos, bandagens, álcool? Tenho alguns suprimentos veterinários que podem servir, respondeu Francisco, já se dirigindo para um armário. São instrumentos de qualidade, esterilizados. Perfeito. Dona Carmen, consegue preparar bastante água fervente? E vou precisar de panos limpos, muitos panos. A transformação de Helena foi notável. A mulher vulnerável e tímida havia desaparecido, substituída por uma profissional confiante e determinada. Francisco observou fascinado como ela assumiu o controle da situação, dando instruções precisas e se preparando para enfrentar uma emergência médica. Pedro, quanto tempo daqui até sua casa? Perguntou Francisco. Com este tempo, pelo menos 1 hora a cavalo. Vou com vocês, disse Francisco. Posso ajudar no que for necessário. Helena o olhou com gratidão. Seria muito importante ter sua ajuda. E se conseguirmos salvar esta mulher e seu bebê, talvez isso prove para a comunidade que meus métodos realmente funcionam. Nenhum deles imaginava que esta primeira emergência médica se tornaria o momento que definiria não apenas a reputação profissional de Helena na região, mas também o início de algo muito mais profundo entre ela e Francisco. A cavalgada até a fazenda do seu Joaquim foi uma luta contra os elementos.
A neve havia diminuído, mas o vento cortante e a escuridão tornavam a viagem perigosa. Francisco insistiu que Helena montasse em seu cavalo mais calmo, enquanto ele e Pedro seguiam em outras montarias. Durante todo o percurso, Helena mentalmente revisava tudo o que sabia sobre partos complicados, preparando-se para o que poderia encontrar. Quando chegaram à pequena propriedade, foram recebidos por um coro de vozes aflitas vindas da casa. 3 mulheres mais velhas estavam na cozinha, lavando panos ensanguentados e sussurrando orações. O desespero era palpável no ambiente. "Onde ela está?" perguntou Helena, tirando rapidamente a capa molhada. "No quarto dos fundos", respondeu uma das mulheres, que se apresentou como a mãe de Pedro. "Menina, você é muito jovem. Tem certeza de que pode ajudar? Já perdemos tantos bebês." "Confie em mim", disse Helena com firmeza, pegando sua maleta. "Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance." O quarto estava abafado e cheirava a suor e sangue. Na cama, uma moça de aproximadamente 20 anos se contorcia de dor, o rosto pálido e coberto de suor. Helena aproximou-se dela e colocou suavemente a mão em sua testa. "Como você se chama, querida?" perguntou com voz doce. "Rosa", murmurou a moça entre gemidos. "Meu bebê, ele vai morrer, não vai?" "Não se conseguir evitar", respondeu Helena com determinação. "Vou examiná-la agora, Rosa. Pode doer um pouco, mas preciso entender o que está acontecendo." Após um exame cuidadoso, Helena identificou o problema. O bebê estava em posição transversal, impossibilitando o parto natural. Era uma situação que exigia intervenção imediata e habilidade considerável. Sem cirurgia, tanto a mãe quanto o bebê morreriam. "Francisco", chamou Helena, mantendo a voz calma, apesar da gravidade da situação. "Preciso que ferva todos os instrumentos e prepare uma superfície limpa." "Vou ter que virar o bebê manualmente. É perigoso?" perguntou Pedro, pálido de medo. "Mais perigoso é não fazer nada", respondeu Helena honestamente. "Sua esposa não tem muito tempo. O bebê está sofrendo e ela está perdendo muito sangue." Francisco organizou rapidamente tudo o que Helena havia pedido. Observando-a trabalhar, ele ficou impressionado com sua competência e calma sob pressão. Cada movimento era preciso e confiante, demonstrando anos de experiência e conhecimento profundo. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere apoiar clicando em "Valeu demais". O botão "Valeu demais" é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Por quase 2 horas, Helena trabalhou incansavelmente. Com movimentos delicados, mas firmes, conseguiu reposicionar o bebê, guiando-o cuidadosamente através do canal de parto. Rosa gritava de dor, mas Helena a encorajava constantemente, explicando cada passo e garantindo que tudo estava progredindo bem. "Agora, Rosa, uma última força. Seu bebê está quase aqui", gritou Helena no momento crucial. Com um último gemido de esforço, Rosa empurrou, e Helena conseguiu puxar um bebê menino, azulado, mas respirando. Rapidamente, ela limpou as vias respiratórias da criança e estimulou sua respiração até que um choro forte e saudável ecoou pelo quarto. "Está vivo! Meu filho está vivo!" chorou Pedro, lágrimas descendo por seu rosto. Mas Helena ainda não havia terminado. Precisava cuidar da hemorragia de Rosa e garantir que não houvesse complicações pós-parto. Com habilidade expert, ela controlou o sangramento e suturou pequenos ferimentos, mantendo Rosa estável e confortável. "Pronto", disse Helena finalmente, limpando o suor da testa. "Rosa vai ficar bem e o bebê é forte e saudável. Apenas precisa de repouso e cuidados adequados nos próximos dias." O quarto explodiu em celebração. As mulheres mais velhas choravam de alívio e alegria. Pedro beijava a testa da esposa exausta, mas radiante,
E Francisco observava Helena com um misto de admiração e algo mais profundo que ele ainda não conseguia identificar. Como podemos agradecê-la? Perguntou Pedro, segurando o filho nos braços. A senhora salvou 2 vidas esta noite. Apenas façam o menino crescer forte e saudável, respondeu Helena, sorrindo pela primeira vez em semanas. Essa é a melhor recompensa que posso receber. Durante a viagem de volta à fazenda Santa Rita, Francisco permaneceu em silêncio, processando o que havia presenciado. Helena não era apenas uma parteira competente, era uma verdadeira salvadora de vidas. Uma mulher com um dom raro e precioso. A comunidade precisava dela, isso era óbvio. Mas além da necessidade profissional, Francisco sentia crescer em seu coração algo que não experimentava há muito tempo. O que está pensando? Perguntou Helena, notando o silêncio dele. Estou pensando que a providência a trouxe até nós, respondeu Francisco honestamente, e estou me perguntando o que posso fazer para convencê-la a ficar. Helena sentiu o coração acelerar com as palavras dele. Havia algo na voz de Francisco que sugeria que seus motivos iam além da necessidade médica da comunidade. E para sua própria surpresa, ela descobriu que a ideia de ficar não a assustava mais. Mas enquanto Helena começava a considerar a possibilidade de reconstruir sua vida naquele lugar, forças do seu passado já se movimentavam para encontrá-la, trazendo ameaças que poderiam destruir a frágil esperança que acabara de nascer. Os dias seguintes passaram como em um sonho para Helena. Francisco havia cumprido sua promessa, oferecendo-lhe uma pequena, mas confortável casa nos fundos da propriedade, além de um salário generoso pelo trabalho como parteira da comunidade. A notícia de seu sucesso no parto de Rosa se espalhou rapidamente pela região, e logo Helena tinha uma fila de mulheres grávidas procurando seus cuidados. Cada caso confirmava sua competência. Ela ajudou Dona Maria, a esposa do capataz João Batista, a controlar os sangramentos que a preocupavam, descobrindo que se tratava de uma condição facilmente tratável com repouso e ervas específicas. Orientou 3 jovens mães de primeira viagem, ensinando-lhes técnicas de respiração e preparação para o parto. Tratou infecções, curou feridas e até ajudou no parto difícil de uma égua valiosa, impressionando ainda mais Francisco com sua versatilidade. Durante esse tempo, a convivência diária entre Helena e Francisco se aprofundou naturalmente. Ele fazia questão de acompanhá-la nas visitas mais distantes, alegando preocupação com sua segurança. Mas ambos sabiam que havia algo mais nessas ocasiões juntos. Conversavam sobre tudo: as dificuldades da vida no interior, os sonhos de crescimento da região, as histórias de suas famílias. Helena descobriu que Francisco era viúvo há 2 anos. Sua esposa, Mariana, havia morrido de febre tifoide, deixando-o devastado e sem filhos. Ele havia se dedicado inteiramente ao trabalho desde então, evitando relacionamentos e vivendo uma vida solitária, apesar de ser cercado por funcionários e amigos. Pensei que nunca mais conseguiria sentir interesse por alguém, confessou Francisco uma tarde, enquanto retornavam de uma visita a uma fazenda vizinha. Mariana e eu nos conhecíamos desde crianças. Pensei que aquele tipo de amor só acontecia uma vez na vida. E agora? Perguntou Helena suavemente, embora sentisse o coração acelerar com a direção da conversa. Agora descobri que estava errado, respondeu ele, parando o cavalo e olhando diretamente para ela. Helena, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sinto como se a conhecesse há anos. Há algo em você que desperta em mim sentimentos que pensei ter enterrado com Mariana. Helena sentia o mesmo, mas sua experiência com a perseguição em Porto Alegre a deixava cautelosa. Francisco, precisa entender que minha presença aqui pode trazer problemas. Existem pessoas que não desistem facilmente de suas vinganças. Que tipo de problemas? Perguntou Francisco preocupado.
Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos pela aproximação de um cavaleiro que galopava em sua direção. Era João Batista, o capataz, e sua expressão urgente indicava que algo estava errado. Senhor Francisco, chegaram 2 homens na fazenda procurando pela senhorita Helena, gritou João Batista ao se aproximar. Um deles diz ser médico de Porto Alegre. Estão fazendo perguntas sobre ela para todo mundo. Helena empalideceu. Dr. Henrique Moraes. Ele me encontrou. Quem é esse homem? Perguntou Francisco, já assumindo uma postura protetora. O médico que começou a campanha contra mim em Porto Alegre. Ele deve ter descoberto onde estou e veio terminar o que começou. Francisco assumiu uma expressão determinada. Vamos para casa. Quero conhecer esse doutor e entender exatamente o que ele quer. Quando chegaram à fazenda, encontraram 2 homens esperando na varanda principal. Um era alto e magro, com roupas caras e uma expressão arrogante que imediatamente irritou Francisco. O outro era claramente um funcionário público, provavelmente um oficial de justiça. Dr. Henrique Moraes, apresentou-se o homem alto, estendendo a mão para Francisco. Vim de Porto Alegre em uma missão oficial. Estou investigando relatos de prática ilegal de medicina nesta região. Francisco Carvalho, respondeu o fazendeiro, apertando a mão oferecida com mais força que o necessário. E que tipo de prática ilegal o senhor está investigando? Uma mulher chamada Helena Silva tem enganado pessoas simples do interior, fazendo-as acreditar que possui conhecimentos médicos. Ela foi expulsa de Porto Alegre por charlatanismo e práticas perigosas. Helena deu um passo à frente, controlando a raiva. Isso é mentira, Dr. Moraes. O senhor sabe muito bem que nunca pratiquei charlatanismo. Meu único crime foi ser mais procurada que o senhor pelos pacientes. Ah, a própria, disse Dr. Moraes com um sorriso falso. Sr. Carvalho, esta mulher é uma curandeira sem qualquer formação real. Ela coloca vidas em risco com seus métodos primitivos. Métodos primitivos? Repetiu Francisco, sua voz perigosamente baixa. Senhor doutor, esta curandeira salvou 3 vidas só na semana passada, incluindo um bebê que qualquer um de seus colegas diplomados teria declarado perdido. O oficial de justiça se adiantou. Senhor Carvalho, temos uma ordem para levar a senhora Helena Silva para responder a acusações formais de exercício ilegal da medicina. Que acusações? Perguntou Francisco. Baseadas em que evidências? Baseadas no testemunho de pacientes prejudicados por seus métodos, respondeu o Dr. Moraes, e na falta de qualquer diploma ou certificação oficial. Helena sabia que estava em uma situação delicada. Não possuía documentos oficiais, apenas o conhecimento passado por gerações e anos de experiência prática. No entanto, Francisco surpreendeu a todos com sua próxima declaração. Senhor oficial, disse ele calmamente, gostaria de ver essas acusações por escrito. E também gostaria de entender sob que jurisdição vocês operam aqui. Esta é minha propriedade, esta senhora é minha funcionária, e até onde sei, não cometeu crime algum. Funcionária? Repetiu Dr. Moraes, desconfiado. Parteira oficial da Fazenda Santa Rita e comunidades vizinhas, confirmou Francisco, contratada legalmente e exercendo suas funções sob minha responsabilidade e supervisão. Era uma manobra inteligente, mas Helena sabia que Dr. Moraes não desistiria facilmente. O confronto estava apenas começando e o futuro de sua nova vida dependeria de como conseguissem enfrentar esta ameaça juntos. Dr. Moraes estreitou os olhos, claramente irritado com a interferência de Francisco. Senhor Carvalho, o senhor não tem autoridade para contratar alguém para exercer medicina sem licença. Esta mulher precisa ser levada para responder às acusações. E eu digo que ela não irá a lugar algum até que me mostrem documentação adequada dessas supostas acusações, replicou Francisco firmemente.
Além disso, gostaria de falar com essas pessoas que ela supostamente prejudicou. O oficial de justiça hesitou, percebendo que a situação estava se complicando. Senhor Carvalho, o senhor está obstruindo a justiça. Estou protegendo uma funcionária honesta contra acusações infundadas, corrigiu Francisco. Se tem evidências reais contra a senhorita Helena, apresentem-nas adequadamente. Caso contrário, peço que se retirem da minha propriedade. Nesse momento, Pedro chegou à fazenda com Rosa e o bebê nos braços. Eles haviam vindo agradecer Helena novamente e apresentar o menino que agora estava forte e saudável. Ao ver a discussão, Pedro imediatamente entendeu que algo estava errado. Algum problema, senhor Francisco? Perguntou Pedro, posicionando-se ao lado do fazendeiro. Estes senhores estão questionando a competência da senhorita Helena, explicou Francisco. Pedro olhou indignado para Dr. Moraes. Questionando, esta mulher salvou minha esposa e meu filho. Se não fosse por ela, eu teria perdido os dois. O senhor é apenas um camponês ignorante, disse Dr. Moraes desdenhosamente. Não tem conhecimento para avaliar procedimentos médicos. A arrogância do médico foi o estopim. Rosa, que havia permanecido calada, deu um passo à frente com o bebê nos braços. Ignorante, eu sei a diferença entre estar viva e estar morta. Estava morrendo, e esta senhora me salvou. Se isso não é medicina, então o que é? Mais pessoas começaram a chegar, atraídas pela comoção. João Batista apareceu com sua esposa Maria, que havia sido tratada por Helena. Outros funcionários da fazenda e moradores das propriedades vizinhas se juntaram ao grupo, todos tendo ouvido sobre a discussão. O que está acontecendo aqui? Perguntou Maria, aproximando-se de Helena. Este homem está acusando a senhorita Helena de ser uma charlatã. Charlatã, repetiu Maria incrédula. Esta mulher curou meus sangramentos e me ensinou como cuidar melhor da minha gravidez. Pela primeira vez em anos, não estou com medo de ter um bebê. Doutor, Moraes estava visivelmente irritado com a demonstração de apoio. Vocês são pessoas simples, não entendem os riscos que correm confiando em métodos não científicos. Não científicos? Interveio uma voz nova. Era Padre Miguel, o pároco da comunidade, que havia chegado para visitar Francisco. Doutor, com todo respeito, presenciei pessoalmente o trabalho desta senhora. Vi conhecimento, dedicação e resultados que falam por si só. Um padre não tem autoridade para avaliar questões médicas, retrucou Dr. Moraes, mas tenho autoridade para reconhecer a obra de Deus quando a vejo, respondeu Padre Miguel calmamente. E o que esta mulher faz é salvar vidas. Se isso não é sagrado, não sei o que é. O oficial de justiça estava claramente desconfortável com a situação. Era evidente que toda a comunidade apoiava Helena e suas supostas vítimas eram, na verdade, pessoas gratas que a defendiam fervorosamente. Senhor oficial, disse Francisco, aproveitando a hesitação do homem, gostaria de propor algo. Que tal realizarmos uma audiência pública aqui mesmo? Vocês apresentam suas acusações e nós apresentamos nossas evidências. A própria comunidade pode julgar. Dr. Moraes tentou protestar, mas o oficial considerou a proposta razoável. Não é o procedimento usual, mas, considerando as circunstâncias, pode ser uma solução aceitável. Não! Exclamou Dr. Moraes. Esta mulher precisa ser levada para Porto Alegre para um julgamento adequado. Por que tanta pressa, doutor? Perguntou Francisco, suspeitando dos motivos verdadeiros. Se suas acusações são legítimas, não deveria ter problema em apresentá-las aqui. Helena percebeu que era o momento de falar a verdade completa. Dr. Moraes não está aqui por preocupação com a medicina. Ele está aqui porque não suporta que uma mulher sem diploma seja mais competente que ele. Isso é uma acusação grave, disse Dr. Moraes, perdendo a compostura. E verdadeira, continuou Helena. Em Porto Alegre, o senhor perdeu pacientes que eu salvei. Perdeu prestígio quando as famílias começaram a me procurar em vez de procurá-lo.
Esta perseguição é pessoal, não profissional. Rosa deu um passo à frente, segurando o bebê. Doutor, o senhor teria salvado meu filho? Teria conseguido fazer o que ela fez naquela noite? Dr. Moraes hesitou, e sua hesitação foi reveladora. A verdade era que ele nunca havia enfrentado um caso tão complicado quanto o de Rosa, e provavelmente não teria o conhecimento prático necessário para resolvê-lo. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que Helena fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Francisco aproveitou o momento de vantagem. Senhor oficial, proponho que realizemos esta audiência amanhã na igreja da comunidade. Convido todos os moradores da região para ouvirem as acusações e os testemunhos, que a verdade seja conhecida por todos. O oficial assentiu. Está decidido. Amanhã às 14h na igreja local. Dr. Moraes, o senhor terá a oportunidade de apresentar suas evidências. Senhorita Helena, a senhora poderá se defender adequadamente. Após a partida dos dois homens, Helena sentou-se pesadamente na varanda. O alívio temporário misturado com preocupação sobre o dia seguinte. Está arrependida de ter me defendido? Perguntou a Francisco. Jamais, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Helena, independente do que aconteça amanhã, quero que saiba algo. Não é apenas sua competência profissional que me impressiona. É sua coragem, sua dedicação, sua força. Você é uma mulher extraordinária. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Francisco, se perdermos amanhã, terei que partir. Não posso trazer mais problemas para você e para esta comunidade. Não vamos perder, disse Francisco com determinação. A verdade está do nosso lado, e mesmo que algo dê errado, não a deixarei enfrentar isso sozinha. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Sabia que o dia seguinte determinaria não apenas seu futuro profissional, mas também a possibilidade de construir uma nova vida ao lado de Francisco. A comunidade havia demonstrado apoio, mas Dr. Moraes era influente e persuasivo. A audiência seria uma batalha entre a verdade e o preconceito, entre a experiência prática e o diploma formal. Mas Helena não sabia que Francisco havia passado a noite toda preparando uma surpresa que mudaria completamente o rumo da audiência, trazendo evidências que Dr. Moraes jamais esperaria enfrentar. A igreja da comunidade estava lotada na tarde seguinte. Pessoas de todas as fazendas vizinhas haviam comparecido, criando um ambiente tenso, mas determinado. Francisco havia organizado tudo meticulosamente, garantindo que a audiência fosse conduzida de forma justa e transparente. Padre Miguel concordou em moderar a sessão, dando-lhe um ar de solenidade e imparcialidade. Dr. Moraes chegou acompanhado não apenas do oficial de justiça, mas também de dois outros homens que se apresentaram como médicos de Porto Alegre, supostamente para dar credibilidade às suas acusações. Helena sentiu o estômago se contrair ao perceber que a situação era mais séria do que havia imaginado. Senhores e senhoras, começou o Padre Miguel, estamos aqui para ouvir acusações contra a senhorita Helena Silva e permitir que ela se defenda adequadamente. Dr. Moraes, o senhor pode apresentar suas evidências. Dr. Moraes levantou-se com um sorriso confiante. Reverendo, esta mulher representa um perigo para a saúde pública. Ela não possui formação médica adequada, utiliza métodos primitivos e coloca vidas em risco com sua ignorância. Ele gesticulou dramaticamente. Trouxe comigo documentos que comprovam que ela causou a morte de pelo menos 2 mulheres em Porto Alegre. Um murmúrio percorreu a igreja. Helena empalideceu. Sabia que 2 de suas pacientes haviam morrido, mas ambas chegaram até ela já em estado terminal, depois que outros métodos haviam falhado. Que tipo de documentos? Perguntou o Padre Miguel. Certidões de óbito que mostram que estas mulheres morreram sob os cuidados dela, respondeu Dr. Moraes, exibindo papéis.
Mortes que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem procurado o tratamento médico adequado. Francisco se levantou. Dr. Moraes, o senhor pode nos contar as circunstâncias dessas mortes? Quando essas mulheres procuraram a senhorita Helena? Em que estado estavam? Isso é irrelevante, respondeu Dr. Moraes, evitando a pergunta. O fato é que morreram sob seus cuidados. Helena se levantou, tremendo, mas determinada. Posso responder a isso. Ambas as mulheres mencionadas pelo Dr. Moraes chegaram até mim depois de terem sido desenganadas por médicos diplomados. Dona Conceição havia perdido muito sangue durante um parto mal conduzido e chegou até mim quase morta. Lutei por 3 dias para salvá-la, mas o dano já estava feito. Dona Antônia tinha infecção generalizada quando me procurou, também após ter sido tratada inadequadamente. Mentiras! Exclamou o doutor Moraes. A senhora está tentando culpar médicos competentes por suas próprias falhas. Foi então que Francisco fez um sinal para João Batista, que trouxe uma pasta de documentos. Dr. Moraes, já que estamos falando de documentos, gostaria de apresentar alguns também. Francisco retirou vários papéis da pasta. Estas são cartas de médicos respeitados de Porto Alegre, colegas seus, Dr. Moraes. Cartas que atestam a competência da senhorita Helena e que contradizem suas acusações. Doutor, Moraes ficou visivelmente abalado. Como conseguiu essas cartas? Enviei telegramas ontem à noite para vários médicos da capital, perguntando sobre a reputação da senhorita Helena. As respostas foram unânimes. Francisco começou a ler. Dr. Antônio Mendes. Helena Silva é uma das parteiras mais competentes que conheci. Salvou pacientes que eu próprio havia desenganado. Dr. Carlos Ribeiro. Sempre respeitei o trabalho de Helena. Suas técnicas são eficazes e seus resultados impressionantes. O rosto de Dr. Moraes estava ficando vermelho. Esses médicos não conhecem todos os fatos. Ah, mas conhecem, continuou Francisco. Dr. Pedro Almeida escreveu algo particularmente interessante. As acusações contra Helena Silva são motivadas por inveja profissional, não por preocupações médicas legítimas. Dr. Henrique Moraes perdeu vários pacientes para ela e nunca superou essa humilhação. A igreja ficou em silêncio. Helena olhou para Francisco com gratidão e admiração. Ele havia conseguido em uma noite o que ela nunca pensou ser possível. Testemunhos de médicos respeitados em sua defesa. Além disso, continuou Francisco, tenho aqui uma carta muito especial do Dr. Manuel Correia, diretor do Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Ele desdobrou o papel cuidadosamente. Helena Silva trabalhou em nosso hospital durante 2 anos como assistente não oficial. Seu conhecimento de obstetrícia supera o de muitos médicos formados. As acusações contra ela são infundadas e motivadas por preconceito contra mulheres na medicina. Dr. Moraes estava claramente derrotado, mas tentou um último ataque. Mesmo que isso seja verdade, ela não tem diploma. A lei exige formação oficial. Foi a vez de Padre Miguel intervir. Dr. Moraes, se posso fazer uma observação. A lei também reconhece a prática tradicional de parteiras, especialmente em comunidades rurais onde médicos são escassos. A senhorita Helena não está praticando cirurgia complexa em um hospital urbano. Está ajudando mulheres a terem seus bebês em segurança. Uma das mulheres na plateia se levantou. Era Dona Francisca, a parteira mais velha da região. Reverendo, posso falar? Claro, Dona Francisca. Eu pratiquei a arte da parteira por 40 anos nesta região. Quando chegou a hora de me aposentar, orei para que Deus enviasse alguém competente para continuar meu trabalho. Ela olhou diretamente para Helena. Deus respondeu minhas orações. Esta moça tem um dom especial. Ela não aprendeu apenas com livros, aprendeu com o coração. Rosa se levantou segurando seu bebê. Dr. Moraes,
O senhor tem filhos? Isso não vem ao caso, respondeu ele irritado. Tem sim, se o senhor tem filhos, sabe o que significa quase perdê-los. Esta mulher salvou meu filho e me salvou também. Se isso é crime, então a lei está errada. E o oficial de justiça, que havia permanecido calado durante toda a audiência, finalmente se pronunciou. Doutor Moraes, com base no que ouvi aqui hoje, não vejo evidências suficientes para processar a senhorita Helena. As acusações parecem ser motivadas por questões pessoais, não por preocupações legítimas com a saúde pública. Isso é um absurdo, protestou o Dr. Moraes. Vocês estão sendo manipulados por esta charlatã. Francisco se levantou novamente, sua paciência finalmente esgotada. Doutor Moraes, o senhor teve sua oportunidade de apresentar evidências e falhou. Agora peço respeitosamente que se retire da nossa comunidade e deixe a senhorita Helena trabalhar em paz. A congregação irrompeu em aplausos. Dr. Moraes, percebendo que havia perdido completamente, saiu da igreja acompanhado de seus colegas, murmurando ameaças vazias sobre recursos e outras medidas legais. Quando a igreja se esvaziou e apenas Helena e Francisco permaneceram, ela finalmente permitiu que as lágrimas de alívio corressem livremente. Como posso agradecer o que você fez por mim? Perguntou ela, sua voz embargada pela emoção. Casando comigo, respondeu Francisco simplesmente. Helena o olhou surpresa. Francisco. Helena, quase a perdi hoje. Percebi que não posso imaginar minha vida sem você. Não apenas como parteira da comunidade, mas como minha companheira, minha esposa. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Sei que é cedo, sei que passamos por momentos difíceis, mas meu coração está certo. Você quer se casar comigo? Pela primeira vez em anos, Helena sentiu-se completamente segura e amada. Sim, murmurou. Sim, quero. Mas nem Helena nem Francisco imaginavam que sua história de amor estava apenas começando e que juntos eles construiriam um legado que transformaria toda a região, tocando centenas de vidas e criando uma família que se tornaria exemplo de amor e dedicação para gerações futuras. O casamento de Helena e Francisco foi celebrado 3 meses depois, na mesma igreja onde ela havia enfrentado suas acusações. A cerimônia tornou-se um evento memorável para toda a região, com famílias inteiras vindo de propriedades distantes para celebrar a união do casal que já se tornara símbolo de esperança e renovação na comunidade. Helena usava um vestido simples, mas elegante de algodão branco, costurado pelas mulheres da região como presente de casamento. Francisco estava radiante em seu melhor terno, e quando trocaram votos, não havia uma pessoa na igreja que não estivesse emocionada. Padre Miguel conduziu a cerimônia com particular carinho, pois havia sido testemunha da transformação que o amor havia operado em ambas as vidas. Prometo amar e cuidar de você em todas as circunstâncias, disse Francisco, olhando nos olhos de Helena. Prometo apoiar seus sonhos e defender sempre seu direito de ajudar quem precisa. Prometo ser sua companheira fiel e dedicada, respondeu Helena, a voz firme e emocionada. Prometo que juntos construiremos uma família baseada no amor, no respeito e na dedicação ao próximo. Os primeiros anos de casamento trouxeram prosperidade e crescimento tanto pessoal quanto profissional para o casal. Helena estabeleceu uma pequena maternidade na propriedade, onde mulheres de toda a região podiam vir ter seus bebês em segurança. Francisco expandiu as atividades da fazenda, criando empregos e oportunidades para dezenas de famílias. Em 1898, nasceu o primeiro filho do casal, João Francisco, seguido 2 anos depois pela pequena Maria Helena. Os filhos cresceram vendo os pais trabalharem juntos pelo bem da comunidade, absorvendo valores de generosidade e dedicação que carregariam pela vida toda.
Helena nunca parou de aperfeiçoar suas habilidades. Correspondia-se com médicos de várias cidades, trocando conhecimentos e aprendendo novas técnicas. Sua reputação cresceu tanto que jovens mulheres vinham de longe para aprender com ela, criando uma rede informal de parteiras treinadas que espalharam seus ensinamentos por todo o estado. Francisco, por sua vez, tornou-se um líder respeitado na região. Foi eleito para a Câmara Municipal e depois para a Assembleia Estadual, sempre defendendo políticas que beneficiassem as comunidades rurais e as famílias trabalhadoras. Nunca esqueceu suas origens, nem perdeu a simplicidade que o caracterizava. Um dos momentos mais marcantes de suas vidas aconteceu em 1902, quando uma epidemia de febre tifoide atingiu a região. Enquanto outros fugiam do perigo, Helena e Francisco organizaram um hospital de emergência, cuidando dos doentes e coordenando os esforços de ajuda. Helena trabalhou incansavelmente, aplicando técnicas de higiene e isolamento que ela havia aprendido em suas correspondências com médicos da capital. Graças aos esforços do casal, a epidemia foi controlada com muito menos mortes do que se esperava. A história de amor entre Helena e Francisco tornou-se lenda na região. Contavam como ela havia chegado quase congelando na estação de trem e como ele havia se apaixonado pela mulher corajosa que salvava vidas com as próprias mãos. Suas 3 filhas e 2 filhos cresceram ouvindo essa história e se orgulhando dos pais que haviam construído uma vida baseada no amor e no serviço ao próximo. Helena continuou praticando a obstetrícia até os 70 anos, quando finalmente se aposentou após ter ajudado no nascimento de mais de 1000 bebês. Francisco viveu até os 82 anos, sendo respeitado como um dos pioneiros do desenvolvimento da região. Morreram com 3 meses de diferença, em 1930, tendo vivido 42 anos juntos. O legado que deixaram foi extraordinário. A maternidade que Helena fundou cresceu e se tornou um hospital respeitado. A cidade que cresceu ao redor da Fazenda Santa Rita prosperou e se desenvolveu, oferecendo oportunidades de educação e trabalho para milhares de pessoas. Seus filhos e netos continuaram o trabalho social iniciado pelo casal, criando escolas, hospitais e programas de assistência social. Mas talvez o maior legado de Helena e Francisco tenha sido a prova viva de que o amor pode transformar vidas e comunidades inteiras. Eles demonstraram que quando 2 pessoas se unem com propósitos nobres, podem criar mudanças que perduram por gerações. Na praça central da cidade, que hoje leva o nome de Santa Rita dos Carvalhos, há uma estátua do casal. Helena está representada segurando um bebê, simbolizando sua dedicação à vida. Francisco está ao seu lado, com a mão no ombro dela, representando o apoio e a parceria que caracterizaram seu relacionamento. A placa na base da estátua traz uma inscrição simples mas poderosa: Helena e Francisco Carvalho, 2 vidas unidas pelo amor, dedicadas ao serviço. Sua história nos ensina que os maiores milagres acontecem quando corações generosos se encontram. Todos os anos, no aniversário de casamento do casal, a cidade realiza uma festa em sua homenagem. Famílias inteiras se reúnem para celebrar não apenas a memória de Helena e Francisco, mas também os valores que eles representaram: amor, dedicação, coragem e serviço ao próximo. A história deles prova que às vezes os encontros mais improváveis podem resultar nos amores mais duradouros. Uma mulher fugindo da perseguição e um homem solitário se encontraram numa noite de nevasca, e dessa união nasceu uma família que transformou uma região inteira. Helena sempre dizia que Deus havia guiado seus passos até aquela estação de trem gelada, onde Francisco a encontrou. Francisco costumava responder que foi o amor que os guiou um para o outro, e que esse amor havia sido a força que os sustentou através de todas as dificuldades e os levou a construir algo maior que eles mesmos.
E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.